Pessoal, cola comigo aqui nesse editorial, que nesse aqui o seu tempo não vai ser perdido. Se você é como eu, que adora ver um esquerdista desesperado, porque o tiro da esquerda saiu pela culatra e que vai refletir muito nas eleições aqui no Brasil, então você vai gostar desse editorial. Estou falando do Donald Trump e dos reflexos disso aqui para o Brasil. Pois é. A turma lá resolveu, né, inventar um escândalo sexual pro Trump, né? E em vez de escândalo de corrupção e outras coisas congêneres, não. O cara ficou com uma atriz pornô e depois pagou pra ela com o dinheiro dele pra ela calar a boca. E aí? Vamos fazer o seguinte, vamos condenar esse cara. Afinal, quem votaria num condenado pra ser presidente da República? Onde já se viu isso? Pois é. A grande questão é que gerou uma comoção. O povo foi pra rua, manifestação começou a acontecer lá nos Estados Unidos, coisa que não se via há muito tempo, tá? Começaram a ter manifestações pró-Trump, todo mundo indignado e muita gente, mas muita gente, com a sensação de que ele está sendo perseguido. E aí o Noblar, do blog do Noblar, ficou nervosinho com essa situação. Blog do Noblar. Era só o que faltava. A condenação de Trump ajudá-lo a reeleger. Pois é, e é exatamente isso que vai acontecer. Olha só essa matéria do Metrópolis aqui que eu vou fazer a análise para vocês. No país do se a eleição fosse hoje, ou seja, diríamos que Donald Trump está à frente de Joe Biden em algumas pesquisas de intenção de voto e atrás em outra. E que só as próximas revelarão se alguma coisa mudou desde que ele foi condenado por falsificar registros para encobrir um escândalo sexual. Mas aí tem um pontinho aqui da matéria dele que vale a pena a gente ler. O voto nos Estados Unidos não é obrigatório, como aqui. E lá, um candidato condenado pela justiça pode disputar a eleição mesmo que esteja preso. É improvável que a justiça mande prender Trump antes da eleição de novembro, mas se o fizer, ele poderá se eleger preso e governar a partir de lá. Nunca se viu isso no mundo. Os 12 jurados do Tribunal de Nova York decidiram por unanimidade e, ao todo, votaram 418 vezes pela condenação de Trump em 34 acusações. O razoável seria que se diminuíssem as chances dele se reeleger, uma vez que se tornou um criminoso, o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos condenado por um ou mais crimes. É igual o Bolsonaro aqui, no caso da baleia, enfim, né? Então aqui a esquerda defende o seguinte, olha, deveria se tornar inelegível, igual aconteceu aqui com o Bolsonaro. Sem crime, tá? Vamos deixar claro que Bolsonaro foi expelido, extirpado do pleito eleitoral sem ter cometido crimes. E a gente já fez análises de que isso viola, né, convenções internacionais da qual o Brasil faz parte, ou seja, tirar alguém de um pleito eleitoral sem que essa pessoa tenha imputado crime, tenha cometido crime, é insano. Mas olha só a insanidade dessa turma. Trump é um monstro, cometeu crimes usando ali da sua vontade de pessoa maior de idade com uma atriz pornô e depois pagou com o dinheiro dele para que ela não contasse nada. E aí merece ficar atrás das grades. Esse cara é o maior corrupto da história. E nenhum país pode aceitar um condenado na presidência da República. Eu queria que você tivesse certo, tá, Noblar? Nenhum país poderia aceitar um condenado na presidência da República mesmo. Eu queria que você tivesse certo nessa aqui. Mas não tá. Tá errado em ambos os casos que eu tô citando aqui. E a grande questão é, o reflexo disso aqui vocês vão sentir nas urnas, tá? Vão sentir nas urnas. Essa condenação esdrúxula, estapafúrdia, de um caso que, assim, nonsense, né? Vamos falar assim, de uma atriz, não vai colar. E aí a sensação é de que Estados Unidos está perdendo a sua liberdade, está perdendo a sua moral, né?
Que estranho, né? O caso de uma atriz pornô fazendo com que se sinta que o judiciário norte-americano tá perdendo a sua moral e tá de um lado de um partido político. Fazer o quê, né? Mas vamos lá. Continuando aqui. Vamos pegar aqui a esquerda aqui no Brasil agora. O consórcio levou uma surra, né? Numa única semana, derrotas em série no Congresso Nacional humilharam um governo fraco. Ó, vou repetir que eu sei que você gostou. Humilharam um governo fraco e balançaram o consórcio de poder em Brasília. Matéria do Silvio Navarro, Revista Oeste. Nos últimos dias, o consórcio de Lula e do Supremo Tribunal Federal não conseguiram transformar fake news em crime, não abriu brecha para criminosos condenados continuarem deixando o penitenciário em datas festivas, as tais saidinhas da cadeia, nem para projetos sobre tirar crianças do útero, né? Mudança de sexo e clube de tiro. Por que isso aconteceu? Por causa de uma sociedade que a cada dia compreende mais a sua grandeza ante um governo autoritário, que aprendeu a se organizar pelas redes sociais e tem um celular na mão. Não à toa, esse consórcio de poder e grande parte da imprensa, todos dependentes de verbas públicas, estão apavorados com a dificuldade que estão tendo agora para impor a censura na marra. Até agora não conseguiram e não vão conseguir. Porque a cada dia que passa o governo Lula está mais fraco, está caindo mais. E o povo está mais alinhado em pressionar os deputados e senadores. Os deputados e senadores não sabem ao certo o impacto que pode gerar, né? Os deputados e senadores que estão lá, caso eles realmente façam essa tal regulação das redes. O povo vai achar alguma forma de se reorganizar, tá? E aí os deputados que entrarem nessa aí vão ter duros problemas. E eu já venho falando para vocês, olha, não adianta, o povo acordou. A Tati Mandelli, para mim essa jornalista é excepcional, né? Ela fez uma análise aqui daquilo que eu venho dizendo para vocês há muito tempo. Deixa a esquerda governar, assim ela não volta para o poder tão cedo. Por quê? Porque o melhor cabo eleitoral da direita é a esquerda. Eles são ruins no que fazem. São péssimos. Destroem, arrasam, como gafanhotos numa plantação. E aí, os donos da fazenda, que é o povo, não vai querer mais esses gafanhotos na plantação. Escuta só a Tati Mandelli aí falando. As pesquisas já começam a mostrar que o povo está acordado, que já não acredita que a economia vai melhorar, já não acredita mais nesse governo e cada dia está achando que o governo Bolsonaro foi realmente melhor que esse. E essa é a grande vitória, porque esse é o pá de cal na esquerda. A esquerda não tem liderança, a esquerda não tem histórico, a esquerda não tem o que mostrar, não tem... O governo Lula, ninguém consegue dizer o que o governo Lula fez por você. É uma pergunta que cai no vazio. 70% das pessoas na pesquisa disseram não sabem dizer uma coisa que o governo Lula fez relevante nesses primeiros 1 ano e meio de governo. E eu acho que é isso que o Lohan está vendo na rua, a gente percebe aí exatamente isso que está aparecendo na pesquisa. Mas assim, é um fato... Está presente em todas as pesquisas e pode botar os ministros tudo aí que eu quero ver como é que vão levantar a popularidade. Não vai dar. As pesquisas... Pois é, não vai conseguir levantar a popularidade. Lula aposta num programa agora para colocar os ministros na rua, para trazer a popularidade do Lula de volta, para fazer medidas populistas. E é isso que é o próprio populismo eleitoral do Lula que está colocando ele na contradição com a própria política econômica. Isso aí vai dar reflexo. Matéria da Gazeta do Povo. A reação repentina do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na última quinta-feira contra o fim da isenção da cobrança do imposto de importação sobre compras internacionais online de até $50, justificando que as mulheres têm direito a comprar bugigangas, evidenciou a sua crescente preocupação com a queda da popularidade e os riscos para o seu projeto de reeleição. E olha só, aí veio o Alckmin, depois de desaparecido muitos e muitos dias. Não, Lula é 2026, tá? Então, assim, o Lula, até onde uma coisa que aconteceu que ele queria, que era a taxação das brusinhas da Shein, ele saiu derrotado. Porque houve uma retaliação tão grande em cima dessa ação, as eleitoras do Lula,
que votaram no Lula e que estão vendo agora que não vão poder mais comprar, já não tem picanha, não tem cerveja, não vai ter nem blusinha, já estão revoltadas com o Lula e o Lula tá tentando contornar, tá espalhando fake news, Bolsonaro taxou você, foi o Bolsonaro, mas peraí, quem que é o presidente? É o Bolsonaro ou é o Lula? Né? Então, assim, mostra que literalmente o governo Lula é um governo que tá fadado ao fracasso. Tá fadado ao fracasso porque não tem projeto e, sabe, ele politizou tanto, fez tanto em cima de uma narrativa politizada que tá quebrando as pernas do governo e ele já não tá tendo mais estrutura, porque tem pauta econômica? Não tem. Tem pauta para saúde? Não tem. Tem pauta para educação? Não tem. Mas tá fazendo pelo menos as pautas identitárias, ideológicas, da pauta de cotas, grupos raciais, LGBT, pelo menos isso, né? Não tá dando conta. Não tem também. Então, assim, o governo Lula tá a cada passo enfiando os pés pelas mãos e errando uma atrás da outra. E o pior de tudo, quando não tem competência para ajudar, aparece para atrapalhar. Olha isso aqui, só para você ter uma noção. Matéria do Diário do Poder. Lula ignora a produção nacional e torra 7,2 bilhões importando arroz. Ao todo, foram liberados 7,2 bilhões para compra de arroz. Presta atenção. É o governo do populismo total. O que nós vamos fazer? Arroz está ficando caro, então eu vou comprar arroz e vou vender barato e falando que eu sou o super governo. Vou vender arroz barato, coisa típica de Venezuela, né? Vou vender arroz barato aí com símbolo do governo federal falando aqui, ó, comprei arroz barato para você. Vou vender a R$8 o pacote de 2 quilos com o símbolozão do governo federal e falar, olha, tá vendo? No meu governo você vai se alimentar e vai comer arroz. O que o Lula gerou com isso? Ajudou o povo? Ajudou o mais pobre? Não. Eu te digo o que o Lula gerou com isso. Gerou isso aqui, ó. Agricultores e associações da área dizem que o governo federal inflacionou o preço do arroz. Pois é. Dá uma olhada nessa matéria. No início do mês, quando as chuvas já tinham devastado o Rio Grande do Sul, o presidente Lula anunciou que importaria arroz para evitar a falta do produto. Agora, com a chuva, eu acho que nós atrasamos de vez a colheita no Rio Grande do Sul. Se for o caso, para equilibrar a produção, a gente vai ter que importar. Só que o Lula esqueceu de perguntar para uma pessoa assim, não tão relevante, os produtores de arroz, se realmente afetou e se ia precisar importar. Na sequência, o governo Lula anunciou a decisão de zerar a alíquota de importação, tá, de países do Mercosul, tá querendo comprar da Venezuela também, e comprar 1 milhão de toneladas do produto. O resultado dessa combinação de notícias foi imediato. A procura aumentou e o preço do arroz subiu nas prateleiras dos supermercados. Para um dos vice-presidentes da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, a Farsul, Domingos Velho, se criou uma onda desnecessária. Ele afirma que, apesar do desastre, não havia possibilidade de faltar arroz. O produtor, há mais de 7 décadas, ele diz que 86% de toda a safra de arroz do Rio Grande do Sul já estava colhida antes das enchentes. Afirma que as chuvas prejudicaram uma parte mínima dos plantios e que ainda restavam para ser colhida. Como é que podemos falar em desabastecimento em plena safra? Devemos produzir 7,2 milhões de toneladas no Rio Grande do Sul, exatamente o mesmo número do ano passado. Ou seja, não atrapalhou em nada. Lula está usando isso para aproveitar o período eleitoral e vender arroz barato. O problema é que a conta vem depois. A conta vai chegar. Mostra que colocou gente que não tem nem noção de economia dentro do governo. E aí, o pessoal criticando, né? A federação diz que o governo errou. Errou não, atrapalhou. Errar é uma coisa, atrapalhar é outra. E não só errou, como atrapalhou. Jogou toda a meleca no ventilador lá e vai ferrar o povo brasileiro que vai ter arroz mais caro, vai ferrar o produtor brasileiro que vai desistir de plantar arroz para enfrentar um governo que quer regular preço na marra. A coisa tá ruim, tá zica, tá? Vamos lá, matéria do Metrópolis agora. Última de hoje, tá? Última desse bloco. Derrite promete articular com o STF para manter fim das saidinhas. Confio demais na competência do Derrite, mas não confio no STF. Então, o próprio André Mendonça já deu decisão de que não se aplica aos presos que
que já estão presos. Vamos lá. Vamos falar sobre isso aqui. Deixa eu ler a matéria e eu já te explico. O atual secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, tem tranquilizado aliados quanto à possibilidade do STF derrubar o projeto que acabou com as saídias temporárias de preso. Derrite, que foi o relator da proposta na Câmara, ressalta ter boa relação com o ministro do STF e promete articular pessoalmente com os magistrados caso a corte precise julgar a constitucionalidade do projeto. E aí ele fala que ele mesmo vai conversar com o STF para amenizar aqui e fazer um contraponto ao Lula. O Lula quer que caia. Tá triste porque não vai ter mais saidinha. O Derrite, o governo de São Paulo, Tarcísio, quer que mantenha a saidinha, que é preso e o cidadão de bem longe de criminoso. É isso que está acontecendo. Agora o ponto aqui. O próprio André Mendonça já deu uma decisão no sentido de que não vou aplicar para os presos. Não vou aplicar não. Quem já está preso não vai se aplicar essa regra. É só para quem vai ser preso daqui para frente. Assim, é uma sacanagem. Mas vamos lá, vamos entender. Tem um princípio, né, que é o princípio da não retroabilidade da lei penal. Ou seja, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Ou seja, se cria uma lei nova e essa lei prejudica o bandido, ela não presta. Se ela traz mais benefícios para o bandido, a lei é boa, aplica até para quem já está preso. Se for ruim, não pega quem já está preso. Tá. Abriu-se uma discussão jurídica aqui, e é isso que o André Mendonça não quis destrinchar, né? Olha, essa norma não é uma norma penal sobre a pena em si. E o que a lei fala é sobre a pena, tá? Então a lei penal ela não vai retroagir, né? A lei penal. A saidinha, ela não é uma lei penal, ela é um benefício para presidiários, tá? Ela é um benefício. Ela não é uma lei penal, uma lei de punição, tá? Não é uma lei de punição, ela é um benefício. Então ela é um benefício, mas não é uma lei de punição penal, tá? É uma tese que está sendo levantada aí para que não se aplique a saidinha para os presos que já estão presos. Eu prefiro, tá? Já que se pode interpretar da forma que bem entende, eu prefiro assim. Interpreta de que, ó, isso é benefício. No caso de benefício ou não, que é uma coisa que você conquista. E aí o pior de tudo é isso, tá? Porque a saidinha você tem que conquistar lá. Então não tem direito adquirido. O cara cumpriu uma série de requisitos, bom comportamento, conquistou e aí ele passa a ter direito. Então não é direito adquirido. Então, tá, já quem tinha adquirido o direito para essa saidinha, tá, vai autorizar. Mas e as próximas? A discussão fica aqui. Então o Derrite vai ter que rebolar, né, para poder convencer o STF, que eu já sei a posição garantista que o STF tem, né? E aí, sabe quem que eu acho que vai votar contra? Por incrível que pareça, o Zanin, tá? O Zanin. Acredito que o Zanin vai votar contra. Mas enfim, vamos ver o que vai sair disso. Hashtag aí preso na cadeia, tá? Preso é na cadeia. Nada de saidinha, fim das saidinhas. É isso, entenderam? Então nada de saidinha, isso não vai beneficiar ninguém. Essa é a verdade, tá bom? Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Vejo vocês daqui a pouquinho no próximo editorial. Grande abraço.